Então, pessoal, aqui estou gravando o vídeo de respostas às perguntas que vocês me fizeram lá no YouTube e também no Instagram trouxe umas respostas lá das perguntas que o pessoal fez na caixinha lá dos stories do meu Instagram. Já deixei na tela para vocês do lado de cá as redes sociais para vocês me seguirem. Me sigam, sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Me sigam aqui no canal, deixem o seu like, o seu comentário neste vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente, clique no botão Seja Membro aí embaixo e vamos responder as perguntas que vocês me fizeram. Começando pela pergunta de Lauticia Nos, que pergunta a minha opinião a respeito do libertarianismo na Argentina e se realmente existe a possibilidade de que o movimento perdure no tempo. Pois bem, eu fico até muito animado com essa história do libertarianismo na Argentina, porque é um país que precisa bastante de pessoas mais apaixonadas e defensoras da liberdade por lá. Toda a história ali do crescimento do Javier Milei nas pesquisas eleitorais é um indício de que o argentino está procurando uma coisa diferente do que ele tem tido há muito tempo. Para mim, esse é um movimento que vai perdurar e tende a crescer muito na Argentina e em outros países da América Latina e aqui no Brasil também, com certeza, porque a liberdade é o futuro. Estamos todos caminhando para isso. O povo já não aguenta mais ficar sobre a tirania de governos de esquerda, especialmente aqui na região que nós moramos, né, no subcontinente latino-americano. O povo já não aguenta isso mais, então eu vejo com bons olhos o crescimento do libertarianismo na região, na Argentina, aqui no Brasil e outros países. Acho que isso é algo muito promissor. Agora com o cachecol. Mimi pergunta como eu decidi trabalhar na área de contabilidade e qual eu acho que deveria ser o perfil para trabalhar na área. Na verdade, pintou uma vaga de emprego no escritório de contabilidade aqui, quando eu tinha lá meus 19 anos. Eu não sabia muito bem o que um contador fazia. Para falar a verdade, acabei gostando do trabalho, do estilo do serviço ali, curti a área e a partir daí que eu decidi cursar a contabilidade. Primeiro eu fiz curso de administração, depois eu fiz ciências contábeis. Então, na verdade, eu fui descobrindo como é que era a questão da contabilidade, fui gostando disso e cá estou até hoje trabalhando nessa área também. E qual é o perfil que eu acho que deveria ser para trabalhar nessa área? Em primeiro lugar, você tem que gostar de números, né? Você não precisa fazer contas complexas como na engenharia, nada disso. Os cálculos que a gente faz são muito mais simples de serem feitos, né? Principalmente coisas de porcentagem, juros, isso é uma coisa um pouco mais complexa, mas fora isso, nada demais. Mas você tem que gostar, porque você vai lidar com isso o dia todo, não tenha dúvidas. Você tem que ser uma pessoa organizada, especialmente para você servir bem ao serviço da contabilidade, é necessário que você tenha uma capacidade de organização boa, mas basicamente é isso. Se você se sente bem lidando com números, se você é uma pessoa organizada, você vai se dar bem na área de ciências contábeis, na área de contabilidade. Marcos Paulo pede sugestões de livros para entender o anarcocapitalismo e o libertarianismo. Marcos Paulo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu falo algumas leituras que foram importantes para mim nessa minha caminhada para me tornar um libertário. Então, recomendo que você assista esse vídeo aí, mas apenas para sanar a pergunta aqui, atendê-la neste vídeo, deixo algumas recomendações, especialmente livros mais simples. Eu sempre gosto de indicar leituras simples para pessoas que estão começando, para aprenderem a base do libertarianismo. Pegue alguma coisa do Mises, né, 6 lições para você entender aspectos econômicos que ajudam muitas pessoas a se tornarem libertárias. Pegue Anatomia do Estado, por exemplo, do Rothbard, que é uma leitura bem tranquila, e comece com outras coisas fora do libertarianismo mesmo, a Lei do Frederic Bastiat, por exemplo, alguma coisa do Lysander Spooner, enfim. Livros menores, mais fáceis, mas que vão abrir o caminho para que você conheça e se aprofunde mais, não a literatura propriamente libertária. Os primeiros livros, assim, os primeiros passos, não são necessariamente libertários, né? As obras do Mises mesmo, ele não era um libertário, mas vão te ajudar bastante, vão te dar uma boa base para você progredir depois, passando para outros textos do Rothbard, do Hans Hermann Hoppe, enfim, de outros autores aí, mais contemporâneos inclusive. Comece por aí pelas leituras mais simples. E não deixe de ver o meu vídeo aqui no canal falando sobre isso. Pablo Barros pergunta, em A Anatomia do Estado, acabei de citar esse livro, né? Murray Rothbard disseca, eu não sei o que é isso aqui, latina estatal, e nos abre uma visão. Porém, como somos refém do mesmo, como podemos individualmente sermos Murray e dissecarmos o Estado em nós? Eu acho que a gente tem condições de nos afastarmos da influência do Estado na nossa vida. Isso é o principal, né? Como é que um indivíduo sozinho vai acabar com o Estado? Ele não vai, mas ele pode acabar com o Estado na vida dele.
por meio de atitudes agoristas, né? Você utilizando uma moeda descentralizada, uma moeda que não está sob a tutela do governo, né? Você fazendo relações comerciais que não passem diretamente pelo crivo dos órgãos estatais para evitar que isso seja monitorado pelas autoridades estatais, enfim, você consegue levar parte de sua vida sem se sujeitar aos desmandos do Estado. Você pode também aí ter um respeito aos contratos, mesmo que a lei estatal te permita violar o contrato de alguma forma. Se você assinou aquele contrato com uma pessoa, respeite como libertário aquele contrato, não apele para o Estado para ganhar no tapetão algo de outra pessoa. Acho que isso é importante, você ter um princípio libertário dentro de si, de um repúdio tão grande ao Estado, que até mesmo quando o Estado pode te beneficiar, você deixa de utilizá-lo se isso violar os seus princípios. Acho que isso, no final das contas, é o mais importante. Baianoise pergunta: o que fazer com o STF no segundo mandato do Bolsonaro? O impeachment seria viável? Então, eu acho que sim, tem gente que acha que não, mas o Alexandre de Moraes passou tanto dos limites que eu acredito que um impeachment dele não é algo totalmente improvável. E para o Bolsonaro seria um excelente cenário, porque eu acho que ele vai substituir 2 ministros num possível segundo mandato dele, né? Então ele teria em algum momento um placar de 7-4 no STF, né? 7 contra ele, 4 a favor dele. Então, caso o Alexandre de Moraes, por exemplo, sofresse um impeachment, porque merece, deveria ser feito isso com certeza. Mas caso isso acontecesse, Bolsonaro poderia indicar um terceiro ainda no segundo mandato, que mudaria o placar para 6-5, e aí isso é muito mais favorável para ele e para outras coisas também que a gente quer, e a gente sabe que o Bolsonaro está indo de frente para conseguir, né? A questão das armas ficaria muito mais segura, tendo um STF mais equilibrado, né? E dentre outros assuntos também, reduções de impostos. O STF ia parar de sacanear a população inteira para prejudicar o Bolsonaro, se o STF estivesse mais equilibrado. Então, eu não descarto essa possibilidade, acho que seria muito interessante, deveria ser feito, e os candidatos ao Senado para este ano deveriam ter como pauta isso: peitar o STF e tirar um ministro de lá para os outros ministros verem que isso acontece, isso é possível. Carlos Augusto pergunta a minha opinião sobre libertários na política. Fiz uma live, estou gravando este vídeo aqui no sábado, fiz a live na sexta, ou seja, ontem, ela está disponível aqui no meu canal. Falei brevemente sobre isso aqui, mas vou falar novamente neste vídeo de respostas aqui. A questão é a seguinte: qual que é o erro do libertário na política? É ele achar que ele vai mudar o Estado, que ele vai consertar o Estado, fazer ele funcionar. Não vai, isso não vai acontecer absolutamente. Esse é o erro dos liberais. Os libertários não podem errar nesse aspecto. Mas é interessante sim um libertário entrar para a política. Por que você vai deixar só socialista lá no poder fazendo as leis, dizendo como é que o Brasil deve seguir, como é que as coisas devem seguir? Imagine se um libertário entra lá e ajuda a flexibilizar as leis de acesso às armas que eu já citei aqui. Pô, seria bom para todo mundo isso aí. Ajudaria você a exercer o seu direito fundamental, seu direito natural de defender a própria vida, defender a sua propriedade. Então, não vejo problema nisso aí. Eu acho que o pessoal tem muita fixação por candidatos libertários no âmbito nacional, e isso é um problema, porque digamos que a gente eleja um deputado estadual. Vi a propaganda de um recentemente aí, aliás, um deputado federal, libertário. O que ele vai mudar lá dentro da Câmara dos Deputados? Não vai mudar nada, ele é um cara lá dentro de mais de 500 cadeiras ali, ele não vai conseguir mudar as coisas. Porém, imagina um vereador libertário numa Câmara de Vereadores de uma cidade pequena com 9 vereadores. Isso aí dá mais de 10% da Câmara. Imagina só, mais de 10% da Câmara dos Vereadores sendo libertária. O quanto de leis aí de aumento de IPTU, de zoneamento urbano, palhaçadas desse tipo não seriam evitadas se tivesse um cara libertário ali para brecar isso, para fazer uma propaganda contra, um lobby contra. Então é interessante ter pessoas libertárias lá dentro para evitar que coisas ruins sejam aprovadas, que leis que vão prejudicar o cidadão sejam aprovadas, sejam sancionadas pelo presidente, enfim. É interessante que isso exista, libertários na política, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Agora, libertário na política não vai diminuir o Estado, isso não vai acontecer, a gente sabe que o Estado só tende a crescer, independente de quem esteja lá.
o ritmo disso que muda. Então, o libertário pode fazer é trabalhar para o Estado crescer mais devagar, mas ele sempre vai crescer. Outra besteira que o libertário não deve fazer é ficar com esse papo de Estado eficiente. Ah, eu não gasto verba de gabinete, economizo verba de gabinete, contrato só um assessor e o resto do dinheiro aqui eu diminuo porque é um absurdo. Isso é papo de liberal, cara. Isso é papo de liberal. Que diferença faz quanto dinheiro um político deixa de gastar com verba de gabinete? Para onde esse dinheiro vai? Vai voltar para o meu bolso? Se ele voltar para o meu bolso, eu quero. Mas a gente sabe que ele não vai voltar para o nosso bolso. Ele vai ser remanejado para outras áreas e vai ser desperdiçado pelo Estado em outras situações. Então, cara, você é libertário, vai entrar para política, gaste toda a sua verba de gabinete, cada centavo, contrate um monte de assessores, coloque lá, gaste tudo o que você puder gastar, tire cada centavo que você puder tirar do Estado. Se você não souber o que fazer com esse dinheiro, patrocina aqui o meu canal, patrocina o Visão Libertária, patrocina outros canais libertários também, porque é um uso melhor desse dinheiro. Então, não caia apenas no discurso besta liberal. Lá do Lunar, diretamente de Portugal, pergunta o que eu acho do ativismo político da comunicação social, que pode se tornar dependente do Estado por conta de patrocínios. Também pergunta para qual time de futebol eu torço e qual esporte eu pratico. Começando pelo final, não pratico esportes nenhum, sou sedentário, quando o tempo está mais firme, mais quente, eu gosto de caminhar na praia apenas, mas pela minha vestimenta hoje, vocês podem perceber que aqui está bastante frio, né? Então, não vou sair da cama de manhã para caminhar com esse tempo. E eu sou torcedor do Atlético Mineiro, né? Eu sou capixaba, mas meus pais são mineiros e eu herdei o time do meu pai. Agora, falando sobre a questão do ativismo político da comunicação social, eu entendi aqui a questão do Estado intervir na comunicação social por meio de patrocínios, dando dinheiro, né? E a gente viu isso aqui, cara, na época do PT, muito, isso aconteceu muito. A mídia atual bate muito no Bolsonaro porque ele parou de patrocinar a mídia, pelo menos tanto quanto o PT patrocinava. Tem escândalos aí, até sites de tendência altamente esquerdista de notícias que recebiam dinheiro da Odebrecht vindo de desvios da Lava Jato, assim, coisa escandalosa. Então, eu acho que isso é uma ferramenta utilizada pelo Estado para controlar a informação. Como a gente bem sabe, a informação hoje está muito mais distribuída. E isso é bom porque você tira esse oligopólio de agências divulgadoras de notícias, né, veículos de comunicação responsáveis por isso, e você distribui isso para toda a população. Então a coisa fica muito mais crível e fica muito mais difícil o governo controlar a circulação de informações por meio do poderio econômico, né? Tanto que o Estado parou de fazer isso, eles não tentam ganhar a hegemonia da opinião pública com dinheiro, agora estão partindo para a agressão mesmo, né? Para prender dissidentes e coisas do tipo. Jaqueline Souza Oliveira pergunta a respeito do ensino médio fundamental no Ancapistão. Jaqueline, em primeiro lugar, no Ancapistão não haveria necessariamente uma divisão entre ensino fundamental e ensino médio. Isso aí ficaria a cargo de cada estrutura de ensino aí, né? Cada empresa, escola privada, empresa que cede professores para homeschooling, enfim. Não haveria essa obrigatoriedade de você ter uma quantidade de anos em cada etapa do estudo. A coisa seria muito mais livre, né? Uma sociedade livre tende a ter diversas formas de realizar as coisas, de prestar os serviços, inclusive os serviços de educação. Pode ser que sim, tem uma escola lá que siga esse padrão, 8 anos, 9 anos no ensino fundamental, depois 3 no ensino médio, sim. Mas isso seria muito mais livre, nós teríamos formas diferentes. E eu acredito que isso acabaria em algum momento, eu não acho que seja o meio mais eficiente, mas o mercado decidiria isso. Depois de alguns anos aí, talvez décadas, de liberdade econômica na área de educação, nós veríamos sistemas diferentes competindo entre si e nós descobriríamos aí, através dessa saudável competição, qual desses sistemas aí é mais eficiente para a população. O purista pergunta se minha família aceita bem meu posicionamento libertário. Sim, eu não tenho problema nenhum em relação a isso com a minha família, nem com o pessoal aqui, os meus amigos aqui da minha região. A mentalidade das pessoas aqui é muito mais conservadora. A parte conservadora do meu pensamento, ela é muito bem aceita por todo mundo, que praticamente todo mundo é conservador onde eu moro. Pessoas na família, pessoas no trabalho, enfim. É muito comum as pessoas terem uma convergência de pensamento com aquilo que eu já falo hoje. Claro que eu não conheço libertários aqui onde eu moro, mas mesmo assim, o meu pensamento não causa tanta estranheza assim. Então é plenamente aceitável também, eu consigo conviver e conciliar isso na boa, até mesmo com parentes aí ou amigos que são mais de esquerda, não tem problema nenhum também. Acho que a gente não pode se deixar levar por essas
diferenças e sacrificar aquilo que é mais importante pra gente, a família, o nosso círculo de amigos, enfim, isso aí vale muito mais do que posicionamentos políticos, posicionamentos ideológicos. Luca Moraes pergunta se o meu nome ou meu sobrenome é Boric. Não, definitivamente não sou o Gabriel Boric, e vocês estão vendo o que ele está fazendo lá no Chile, né? Tempos sombrios e difíceis aguardam o Chile nos próximos anos. Vamos acompanhar o desenrolar desses próximos capítulos da história chilena. Chanfrone pergunta: se o Estado queimasse o dinheiro igual as criptos fazem, o dinheiro valorizaria? Eu não entendi essa parte das criptos queimarem dinheiro. Você tá falando das shitcoins que desperdiçam dinheiro e tal? O pessoal chama isso de queimar recursos, né, de fazer recursos virarem pó, mas claro que esses recursos não estão sendo queimados, só estão passando para outras mãos, né? Pessoas aí que têm pouca capacidade intelectual e econômica, que botam o dinheiro delas em moedas que estão fadadas ao fracasso, como as shitcoins, o dinheiro delas só está indo para mãos mais sensatas, né? Então esse dinheiro não está desaparecendo, só está sendo remanejado para outros lugares. Agora, falando especificamente do Estado pegar notas em dinheiro e queimar, isso aí, em tese, valorizaria o dinheiro. É uma das possibilidades aí de deflação, né? O que é deflação? É você ter uma quantidade de moeda, a quantidade de dinheiro em circulação, a base monetária diminui. Então, se o Estado diminui a base monetária, isso faz com que o dinheiro se valorize. É o que nós chamamos de deflação, que não é queda no preço. Isso é apenas uma consequência de uma possível deflação, ou uma possível consequência da deflação no caso, né? Tanto que nós estamos vendo hoje no Brasil a deflação não decorre da diminuição da base monetária, decorre de outros fatores, a queda dos preços, né? Mas então, se o Estado queimasse dinheiro, isso aconteceria, o dinheiro se valorizaria. Mas eu acho que é até crime você rasgar dinheiro, queimar dinheiro, é até uma coisa assim. Carlos Augusto pergunta se conservadores deveriam ser libertários e vice-versa. Você pode perceber que eu errei bastante escrevendo as coisas aqui, né, no vídeo, colocando as perguntas aí. Perdoem, prometo ser mais criterioso na hora de revisar os meus textos aí, as minhas escritas para os próximos vídeos, mas relevem por enquanto isso aí. Então, Carlos Augusto pergunta se conservadores deveriam ser libertários e vice-versa. Então, eu acredito que sim, vocês sabem qual é o meu posicionamento. Eu sou um libertário conservador. Sempre cito o capítulo 10 do livro Democracia, o Deus que Falhou, que me ajudou bastante a me definir como um libertário conservador. E para mim, esse é o melhor posicionamento, porque une a melhor base ética que existe, que é o libertarianismo, e aquela que eu acredito ser a base moral também superior, que é o conservadorismo, a posição conservadora. Agora, ninguém é obrigado a ser isso, né? Mesmo no libertarianismo, ninguém é obrigado a ser conservador. Agora, eu acho que eles deveriam ser, sim, eu acredito, sim, e eu não entendo por que existe uma ressalva grande de libertários querendo bater o pé e falar, não sou conservador de forma alguma, que isso. Qual que é o problema? Eu fico pensando nisso. Claro, deixe de pensar nos conservadores brasileiros, esses aproveitadores que estão aí na política, que dizem ser conservadores porque eles não são. São uns enganadores, são os palhaços que ficam utilizando o nome do conservadorismo e queimando o nosso filme, o filme dos verdadeiros conservadores. Não levem a sério isso, pessoal, mas pensem, conheçam o conservadorismo como ele realmente é. Parem de ter referências aí em socialistas de direita, que são esses pseudo-conservadores da política. Então, acho que sim, o libertário deveria ser conservador, um conservador real, efetivo, né? Não essa palhaçada de socialismo de direita que a gente tem, não. E eu acho que conservadores deveriam parar de acreditar no Estado e se tornar libertários também. Ambos os caminhos conduzem um ao outro. Luiz Silva pergunta se no Ancapistão teríamos presídios. Poderíamos ter, sim, a depender aí das empresas de promoção de segurança privada. Agora, isso não seria uma regra obrigatória e poderia funcionar de forma diferente do que funciona hoje. Acho difícil ter presídios como existem hoje no Estado, porque eles são, além de não resolverem o problema, eles são extremamente ineficientes, né? Quem que pagaria por esses presídios no Ancapistão, numa sociedade livre, né? Uma família que foi assaltada, por exemplo, vai pagar para a empresa de segurança dela manter o assaltante preso? Isso não faz o menor sentido. Por que ela vai ter que ser prejudicada com isso? Mas não se descarta essa possibilidade. Agora, do Instagram, @NicolasAlbi pergunta: o que falta para um liberal clássico virar ANCAP? Ler um pouco mais, apenas isso. E olhar de forma sincera para a realidade do que é o Estado, de como ele cresceu
de 2 séculos para cá para ver que o Estado inevitavelmente se torna um grande socialistão, um grande comunistão. Então, todo liberal que preza o liberalismo clássico deveria migrar para o anarcocapitalismo, para o libertarianismo, porque essa tendência natural baseada em leitura, em aprofundamento teórico, e especialmente em análise da realidade. Quando se a gente pensa lá nos liberais clássicos, os liberais ingleses do século XIX, e a gente se pergunta por que eles não eram libertários contra o Estado? Porque o Estado era muito menor naquela época. Não havia uma gritante necessidade de você se posicionar contra o Estado. Era algo natural, uma coisa assim tradicional da sociedade ter o Estado ali. O Estado não manipulava grosseiramente a moeda, não limitava de forma absurda as liberdades individuais como ele faz hoje. Então não era tão imperativo assim que as pessoas se posicionassem contra o Estado. Hoje, não existe mais espaço para isso. Não estamos na era do liberalismo clássico inglês. O Estado hoje avançou de uma forma inacreditável sobre os nossos direitos. Então, para mim, o que falta para um liberal clássico? Virar um ANCAP é ele ler mais e se debruçar com a realidade de forma honesta para perceber que enquanto ele estiver apoiando o Estado, ele nunca vai conseguir aquilo que ele busca de verdade, que é a liberdade. Gueto Noir pergunta, por que alguns libertários agem como esquerdistas? Cara, o brasileiro tem uma tendência esquerdista enrustida nele ali por anos de doutrinação. Todos nós temos aí essa coisa de, não, mas espera, o Estado vai ter que fazer isso um pouquinho aqui, ou isso aqui o Estado deveria fazer, ou é muito comum a gente ouvir, né, a pessoa tem algum problema, eles falam, o governo devia fazer uma lei para proibir isso, sabe? O brasileiro tem muito essa coisa, essa dependência do Estado, porque isso parte da nossa criação, parte da nossa educação, ou melhor, da doutrinação que nós recebemos na escola. Então é difícil você se libertar das raízes esquerdistas, mesmo quando você conhece o libertarianismo, mesmo quando você reconhece nele a coerência de ideias, quando você percebe que esse é o pensamento mais correto e coerente, ainda assim a pessoa ainda dá uma esquerdada de vez em quando, dá uma derrapada. Isso aí acontece. Na pandemia aconteceu isso horrores. Então, eu acho que é um processo. Estamos todos no início do processo de libertação das garras do Estado. Não apenas da libertação legal, né? Pela força da lei do Estado, mas libertação mental, nós nos libertarmos de toda a lavagem cerebral que foi feita anos a fio na nossa cabeça. Vamos dar tempo ao tempo, todos nós vamos nos purificando ainda de resquícios de esquerdismo que nós carregamos conosco nos próximos anos aí, sempre estudando mais, refletindo de forma honesta a respeito das nossas convicções. E uma pergunta que o Giuseppe fez, mas eu esqueci de colocar aqui, lá no YouTube, ele pergunta mais ou menos o seguinte, como que eu me sinto sendo católico, tendo um Papa comunista, como ele classifica, no poder? Eu não sei se eu diria que o Papa Francisco é comunista, ele, como todo bom argentino, gosta aí de um pouco de estatismo, dessa política latino-americana, né? Ele tem muito isso do jeito de ser argentino consigo, né? Ele não deixa de ser argentino por ser papa e por morar em Roma. Agora, pegando o gancho aí, fica a questão, ele é um bom papa, não é um bom papa, como é que fica isso aí? E o fato é que a história da igreja está cheia de bons papas, papas regulares, papas passáveis e péssimos papas. Tem um livro aqui chamado, vou até mostrar para vocês, isso, a história dos papas, bem grandinho aqui, bem interessante também. E aqui a gente estuda mais ou menos isso, a gente vê a história dos papas desde São Pedro até agora. E tem papas excelentes, fantásticos, sensacionais, e papas aí que só Jesus na causa mesmo. A história da igreja é assim, uma história cheia de imperfeições. Então, tem até um ditado que diz o seguinte, né? Com alguns papas Deus nos abençoa, outros ele tolera, e alguns papas Deus nos inflige, ou seja, ele nos castiga com esses papas, né? Em qual das categorias o Papa Francisco está, não saberia dizer, mais fácil analisar isso depois do fim do pontificado, a gente olhando para trás, né? Provavelmente São João Paulo II causou muita confusão em algum momento no pontificado dele, mas olhando para trás hoje, quase todo mundo reconhece ele como um grande papa, eu inclusive. Então, acho que olhando ao longe no tempo, fica mais fácil para a gente tirar algumas conclusões em relação a isso. Pois bem, encerro aqui este meu vídeo de perguntas e respostas, que eu acho que vai ficar muito grande pelo que eu estou vendo aqui, mas
fazer o quê? Vou deixar um vídeo só mesmo, vou ver se eu consigo cortar as pausas que eu fiz aqui para deixar a coisa mais dinâmica, mas desde já agradeço a você pela paciência de estar até aqui, agradeço a você que colaborou com a sua pergunta, vou fazer esses vídeos mais vezes também para a gente manter alguma regularidade, para a gente conversar sobre outros temas que eu não costumo abordar aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário neste vídeo, comente aí embaixo se a sua pergunta foi respondida aqui e até a próxima!